Amém? Então, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então, que está no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Graças a Deus. Marcos 3, do 1 ao 6. Nos diz assim: o homem da mão ressequida. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, vamos entender esse texto aqui então. Jesus estava na sinagoga e tinha ali também na sinagoga, um homem que tinha a mão ressequida. O que é isso? Uma mão mirrada, uma mão não desenvolvida, seca, inútil. E, segundo a tradição, esse homem era pedreiro. Então, ele precisava, das suas duas mãos para poder exercer a sua profissão. Mas a mão dele estava seca. Então, ele não tinha como movimentar a mão. E, sendo pedreiro, então, por causa dessa situação, ele não podia levar o sustento para sua casa, ele não podia trabalhar na sua profissão. E a Bíblia nos informa ainda em Lucas 6,6 que era a mão direita. Então ele tinha a mão direita mirrada ou seca, ressequida, não tinha movimento. Então ele não conseguia pegar as coisas, ele não conseguia fazer nada, então, usando a sua mão direita, e ele precisava da sua mão, assim como todos precisamos, para poder trabalhar. E um detalhe, a Bíblia não nos informa que ele era pedreiro, isso é a tradição da igreja, que nos fala que ele era pedreiro. E Lucas, então, completa, daí sim, está na Bíblia, Quer ver? Vamos ler Lucas 6,6. Já está ali? Isso. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Era seca, não tinha movimento, não tinha vida naquela mão. E ele não conseguia trabalhar, e principalmente a mão direita, então, que é geralmente a mão que possui mais força para o trabalho. Então ele não tinha como pegar qualquer coisa, ele não tinha como trabalhar. E um detalhe aqui, nós que temos as duas mãos, boas, quantas vezes esquecemos, de agradecer a Deus porque podemos trabalhar, porque podemos pegar as coisas, porque podemos fazer
né, as coisas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tenho nada para agradecer, porque Deus não faz nada por mim. Meu Deus, que injustiça, né? Só de nós lermos esse texto aqui, só falando da mão, já é motivo para a gente dar graças a Deus. Porque nós podemos pegar as coisas, podemos fazer o nosso trabalho. Então, sempre nós temos motivo para agradecer a Deus. E quem nos permite isso, então, é o próprio Deus, né? Mas os fariseus observavam, então, né? Eles ficavam sempre perseguindo Jesus, vamos dizer assim. Aonde Jesus estava, lá tinha um grupo de fariseus, mas não porque eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, é porque eles queriam incomodar. Porque eles queriam pegar Jesus em contradição, eles queriam provar que Jesus não era nada, não era um profeta, e eles muito menos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles sempre estavam perturbando, né? Sempre incomodando. E aqui nesse texto, então, nós vemos, né, que eles estavam lá também. Ó. No versículo 2, né, diz ali, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Por quê? Porque o judeu não pode, né, fazer nada no dia do sábado. Era a lei de Moisés que proibia, e o judeu ainda vive segundo a lei. É claro que tem alguns hoje que já são convertidos a Jesus, que já não praticam mais isso. Mas eles geralmente guardam o sábado. E no sábado, então, a pessoa não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia nem fazer a comida, não podia, tinha de deixar pronto já na sexta-feira, antes do pôr do sol, porque no pôr do sol começava o sábado. Então, eles sempre estavam observando se Jesus ia curar alguém no sábado, para poder criticá-lo, né, e dizer, você está errado, porque no sábado não dá de fazer nada, então muito menos curar alguém. Então eles estavam sempre querendo, né, pegar Jesus em algum erro, mas Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada de errado. E quando nós falamos hoje, então, né, a respeito do sábado, nós observamos o quê? Pastora, mas se a lei mandava guardar o sábado, nós não guardamos, então nós estamos em pecado? Não. Por quê? Porque Jesus, cumprindo toda a lei, ele também cumpriu o sábado, e ele é o nosso sábado hoje. Hoje o sábado não é mais um dia, mas é uma pessoa. Hoje o nosso sábado é Jesus. Por quê? Porque Deus criou o sábado para o povo descansar, para o homem descansar. Mas hoje nós descansamos em Jesus. Então quem tem Jesus está no seu descanso, está na sua paz. Mas eles lá, né, os herodianos, os fariseus, e isso que os fariseus e os herodianos, os herodianos que eram seguidores de Herodes, né, eles não se davam bem. Mas quando era para tentar achar algum erro em Jesus, eles se juntavam. E isso a gente pode ver hoje também, né, no nosso meio cristão, que às vezes as pessoas nem se dão muito bem, mas quando é para prejudicar alguém, se juntam. Isso já é lá do tempo bíblico, então isso acontece, né? Mas veja só, Jesus nunca pecou. Então, eles não conseguiam pegar Jesus em nenhum erro. E aí, então, voltando aqui a falar do homem da mão ressequida, então ele estava lá na sinagoga, junto lá com Jesus, né? E no versículo 3, diz assim, disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então, Jesus observou, né, que ali tinha uma pessoa que precisava ser curada, que precisava ser alcançada pela misericórdia, pelo favor de Deus.
E aí ele chamou o homem e disse: vem para o meio. O que significa isso? Provavelmente o homem, por causa do seu estado, né, da sua mão, talvez ele se escondesse no meio do povo, ou porque talvez tivesse muita gente na sinagoga, então ele estava ali no meio do povo, não estava bem à vista de todos. Mas Jesus disse: venha cá. Ou seja, vem aqui no meio do povo, vem aqui perto de mim. Né? Jesus chamou ele para poder curá-lo. E esse vem para o meio aqui, significa que Jesus enxerga cada um de nós no meio, pode ser da maior multidão. Olha, hoje o mundo está com 8 bilhões de pessoas, né? Chegando a 8 bilhões de pessoas, mas Jesus me enxerga, Jesus enxerga você. Um por um ele enxerga. Não, ele não olha assim e diz assim: é muita gente, eu não estou achando aqui onde é que está o fulano de tal. Não, ele sabe onde cada um de nós estamos. Então pode ser a população mundial, mas Jesus sabe onde você está. Jesus sabe onde eu estou. Então Jesus nos conhece e Ele sabe as nossas dificuldades. E assim como quando Ele disse assim: vem para o meio, então Ele estava chamando esse homem não só para ser curado, mas também para manifestar a fé desse homem em público. Então hoje, Jesus também diz para nós que nós temos que manifestar a nossa fé em público. Como assim, pastora? Olha só, quando as pessoas vêm, muitas vezes pela primeira vez em uma igreja, ou aqui, ou em qualquer outra, né? Eles vão assim meio ressabiado, meio envergonhado, né? O que vão dizer de mim? Olha, lá está no meio dos crentes, está no meio dos aleluia, está no meio dos fanáticos. Então, Jesus quer que nós, em público, manifestemos a nossa fé. Então, essa vergonha que as pessoas sentem de frequentar uma igreja, ou de ser visto com a Bíblia na mão, às vezes acontece no início da conversão. Pode acontecer, mas não deve acontecer. Porque quando a pessoa vem para Jesus, ele tem que manifestar a sua fé em público. Mas a gente até entende porque a pessoa está chegando, está conhecendo, né? Mas o ruim é quando já tem, a pessoa já está há muito tempo dentro de uma igreja e ainda tem vergonha de dizer: estou indo na igreja. Estou servindo a Deus, ou tem vergonha de andar com a Bíblia na mão? Por que quando a gente faz o apelo, né, um pregador faz o apelo para ver se alguém quer aceitar Jesus, por que a gente, pelo menos eu costumo fazer isso, não manda os outros fechar os olhos e chama a pessoa para frente? Por quê? É para envergonhar a pessoa? De jeito nenhum. É para que ela tenha a oportunidade de mostrar em público que ela quer Jesus. Então aqui Jesus disse para esse homem: vem para o meio. Quer dizer, apareça aqui, os outros têm que ver o que você está querendo. E hoje Jesus diz para nós também, que nós temos que manifestar a nossa fé. Porque tem gente que está de repente há 20, 30, 50 anos dentro de uma igreja, mas tem vergonha de dizer que é cristão. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Quando tem vergonha de dizer que é cristão, está se envergonhando do próprio Jesus. Então não está vivendo o evangelho e não está fazendo aquilo que o Senhor ensinou. Então muitas vezes as pessoas vêm para um culto, aqui ou em qualquer outra igreja, vão num culto, querem ser curadas, querem ser libertas, querem receber prosperidade, mas quando chega na hora de mostrar que estão
servindo a Jesus se envergonham. E muitos nem chegam a servir a Jesus, porque querem só as bênçãos que Ele tem para dar. E não querem Ele, não querem a pessoa de Jesus. Né? Então isso é errado. Então vamos ver aqui o que acontece com esses que não querem manifestar a sua fé. Lucas 9, 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Senhor Jesus. Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então aqui Jesus está dizendo, né? Era Ele mesmo falando. Quem se envergonha de mim, eu também vou me envergonhar deles. Então nós não podemos nos envergonhar do Senhor para que Ele não se envergonhe de nós. Ainda tem Lucas 12, 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, o que significa isso? Aquele que não tem vergonha de dizer sou de Jesus, aquele que não tem vergonha de dizer sou cristão, frequento uma igreja, esse está confessando ao Senhor Jesus. Mas aquele e Jesus vai confessar essa pessoa, quer dizer, vai falar dessa pessoa diante do Pai e diante dos anjos. Mas aquele que negar, que se envergonhar, que não querer falar de Jesus, Jesus também vai se envergonhar dele. Então Jesus também vai, né, negar essa pessoa diante de Deus e diante dos anjos. Ou seja, diante do céu, diante da eternidade. A pessoa não vai ser reconhecida por Jesus, ou seja, não vai ser salvo. Então, olha só a importância disso que Jesus falou aqui para o homem da mão ressequida. Vem para o meio. Ou seja, os outros têm que ver o que vai acontecer com você. Então, os outros têm que ver o que acontece conosco na nossa vida. Às vezes, né, as pessoas dizem assim, mas você agora virou crente? Você agora virou cristão? Depois que aprontou tanto na vida? Eles duvidam de que Deus pode transformar uma vida. Então eles duvidam muitas vezes e dizem, você era ladrão, você era mentiroso, você era criminoso. Mas essa pessoa, através das suas atitudes e através de confessar Jesus, vai estar provando que realmente Deus mudou a vida dele, ou a vida dela. Então, por isso é necessário nós confessarmos ao Senhor diante das pessoas e não nos escondermos. Porque olha só, meus amados, quantas são as pessoas, né, como eu já falei aqui, que querem só ser curadas. Então vem num culto, recebem uma oração, Deus cura porque Deus é bom, mas depois nunca mais se vê aquela bendita pessoa. Tem vergonha de vir na igreja, tem vergonha de servir a Deus, só quer receber a bênção que está precisando. Mas na hora de dizer, mudei de vida, agora frequento uma igreja, agora sou crente, vamos usar a palavra crente, as pessoas não querem. Então, dessas pessoas, Jesus vai se envergonhar também diante do Pai. Né? Então, Jesus disse, vem para o meio. Ou seja, todos têm que ver. A mudança que vai ocorrer na tua vida, a mudança que vai ocorrer na tua mão, porque eu vou te curar. E Jesus diz para nós também, todos têm que ver a mudança que vai acontecer na tua vida, quando você me confessar diante dos homens. Entendido isso, meus amados? Amém? Então nós nunca devemos nos envergonhar de dizer que somos de Jesus. Pastora, mas de repente eu estou conversando com uma pessoa importante
importante. De repente, eu fui lá consultar o médico. Eu não vou falar de Jesus para o médico, por que não? O médico não é um ser humano? Ele não é melhor do que ninguém. Só pela profissão dele? Ou, ai, pastor, eu estou conversando com um advogado, sei lá, alguém da política que tem cargo importante. Daí é que você deve falar, porque essas pessoas precisam se converter também. Então nunca vamos nos envergonhar de falar de Jesus. Nunca vamos nos envergonhar de dizer que Ele muda a nossa vida. E aí você pode testemunhar através daquilo que Deus já fez através da tua vida, mostrando para essas pessoas como Deus é bom e como Deus modifica as coisas. Porque todos nós somos pecadores. Não tem nenhum perfeito a não ser Jesus. Mas Ele nos ajuda a melhorar. Amém? Lembrem agora de quando vocês vieram pela primeira vez aqui na igreja. Você estava numa situação talvez pior. E Deus vai aos poucos melhorando. Não acontece assim do dia para a noite. É aos poucos. Assim como a palavra de Deus, a revelação dele é progressiva, ou seja, a gente vai aprendendo aos poucos, porque ninguém pode chegar com muita sede ao pote e querer já saber tudo num dia só. Assim Deus também vai agindo na vida das pessoas. Cada vez que a pessoa se aproxima mais de Deus, ela recebe uma bênção. Ela entende alguma coisa da palavra, ela muda em um aspecto da sua vida. Então isso vai acontecendo aos poucos. Mas lembre de como era diferente quando você chegou e como é que você está hoje. Lembre que antes você não sabia nada da Bíblia, hoje você já sabe. Então aos poucos Deus vai nos moldando. Mas aquela pessoa que tem vergonha de dizer que é de Jesus, que tem vergonha de confessar a Jesus diante das pessoas, dos homens, né? Eu digo homens, seres humanos, homem e mulher, essa pessoa não vai crescer na fé, vai regredir. E junto com essa regressão aí não vai conhecer, não tem conhecimento da palavra, então fica pior do que o que estava antes. Como eu falei aqui no domingo, acho que foi domingo da ceia, que eu falei na mensagem, não tenho certeza, mas acho que foi, que Jesus falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais, né? Acho que foi no culto de ceia. E também falou para o paralítico, vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então essa coisa pior aí, muitas vezes acontece, por quê? Porque a pessoa tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de falar, só quer receber a bênção. Vou no culto, recebo a oração, mas depois fui curado, tchau. Não quero mais nem saber de Jesus, nem de crente, nem de igreja. E daí o que é essa coisa pior? É aquilo que fala lá em Mateus, que Jesus diz que quando o demônio sai do coração de uma pessoa, sai da vida, né? O coração fica limpo, ele anda por lugares áridos, mas daí passa um tempo, ele diz, vou voltar para minha casa. E encontra a casa varrida e ornamentada, ou seja, limpa. Porque saiu aquele demônio da vida daquela pessoa. Só que daí, se a pessoa não está na presença de Deus, não está vivendo para Deus, que quis apenas receber alguma bênção e depois tchau, aquele demônio volta para ela com mais 7. Então é o estado pior. Aí não é mais um demônio na vida da pessoa, já são 8. Então é uma coisa que a pessoa tem que pensar. Não vou ter vergonha de Jesus. Porque se eu for na igreja apenas para buscar bênçãos e depois não quiser mais, o meu estado vai ficar pior do que estava quando eu fui a primeira vez na igreja. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então essa é a situação das pessoas que se envergonham de Jesus. Muitas vezes querem apenas a bênção. Vem 1, 2, 3, mas vem assim, olhando na esquina, ninguém está me vendo, vou entrar na igreja Benigerim. Né?
Que crente é esse? Que cristão é esse? Nunca foi. Então, vai ser negado pelo próprio Jesus diante do Pai. Então, o que Jesus quer é que nós manifestemos a nossa fé em público. E por isso, então, quando a gente chama alguém que quer aceitar Jesus, é em público. Ou seja, você tem que mostrar para os outros que você quer Jesus. O batismo nas águas, a mesma coisa, é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou. O batismo e a ceia do Senhor. Mas o batismo não salva. A ceia não salva. Então, o que tem que acontecer? O batismo é para que seja uma manifestação pública de que aquela pessoa agora mudou de vida, se converteu, é de Jesus, então vai falar de Jesus para os outros. Mas quantos já foram batizados e voltaram para trás? De que adianta? Né? Porque alguns pensam assim, me batizei, então já estou salvo, não preciso mais ir para a igreja. Não, o batismo não salva, quem salva é Jesus. E muitos acham que no batismo, o velho homem, né, que é aquela velha natureza nossa, vai morrer. Não morre não, irmãos. O velho homem não morre no batismo. Pastora, como não? Se daí eu vou levantar uma nova criatura. Sim, você abandonou teus pecados, amém. Mas o velho homem não morre. Ele vai te incomodar todos os dias. Eu já preguei aqui há algum tempo atrás que todos os dias nós temos que matar o velho homem. Ele não morre afogado na água do batismo. Ele não morre. Até não tenho certeza agora, mas acho que foi Martinho Lutero. Não quero falar errado para vocês, mas acho que foi Martinho Lutero que disse assim: eu descobri que o meu velho homem sabia nadar. Quer dizer, ele não morreu. Ele não morreu afogado. Porque ele estava incomodando todo dia. Então não adianta a pessoa só se batizar, porque o velho homem vai continuar na pessoa. Então o que é isso? Aquela velha vida, o velho pecado. Ou seja, tem que mudar de vida. Então o evangelho é mudança de vida. Né? Amém? Então não adianta você só vir ser curado e não confessar a Jesus. E confessar a Jesus aqui então, não é muitas vezes você só falar de Jesus para alguém. Porque às vezes a pessoa fala, mas também não está vivendo aquilo que fala. Então não adianta, é pelas tuas atitudes. Você vai ter que mudar de vida, você vai ter que mostrar. Fui assim, hoje sou diferente. Eu era um bêbado, hoje sou um cristão. Eu era um viciado, eu era um fumante. Hoje sou de Jesus. Então são as atitudes da pessoa. Isso é confessar Jesus diante dos homens. Não só com palavras é claro que sim, também. Mas não só com as palavras. Mostrando a mudança de vida que teve depois que aceitou Jesus. Então isso é confessar Jesus. Mas quem negar Jesus, vai ser negado por ele também. Então Jesus disse aqui, né? Vem para o meio. E daí os fariseus já perguntaram, né? Jesus perguntou para os fariseus: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus perguntou e eles ficaram sem resposta. Por quê? Porque Jesus chamou o homem para o meio porque iria curá-lo. E aí ele disse: é certo ou é errado fazer o bem ou o mal no sábado? Claro que é certo fazer o bem, né? Porque o mal nunca é certo fazer. Então eles ficaram sem resposta. Eles ficaram em silêncio. E aí no 5 diz assim, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Marcos 3, 5. Isso. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então, olha só. Jesus não precisava mandar o homem ir para o meio,
para poder curar. Jesus não precisava mandar o homem estender a mão para poder curar. Jesus pode todas as coisas. Ele podia curar o homem lá no meio da multidão onde ele estava. Mas ele quis que o homem manifestasse para os outros a sua fé, ou seja, publicamente. E quando ele disse estende a mão, então o homem teve de tomar uma atitude para estender a mão. Jesus podia curar ele com a mão assim? Claro que podia, mas ele estendeu, ou seja, agiu com fé. Então temos que ter a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Usar de fé. Temos que fazer a nossa parte. E o homem, estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Então ele não podia mexer a mão, mas com certeza ele esticou o braço com a mão do jeito que estava. E naquele momento Jesus curou a mão e ele pôde começar a mexer a mão e a usar a mão para o seu trabalho. Depois disso a Bíblia não nos informa, a respeito da vida desse homem. Mas com certeza ele voltou a praticar sua profissão. Estava curado. Estava curado. E aqui tem um detalhe, irmãos, que nós vemos hoje em dia muitos cristãos fazendo uma coisa errada. Por exemplo, às vezes um cristão é aposentado por invalidez. Não sei se tem alguém aqui, não estou sabendo da vida de ninguém, só estou falando o que Deus me fez lembrar agora. Mas muitas vezes a pessoa se aposenta por invalidez. E aí, depois que é aposentado por invalidez, muda de vida, se converte, e Jesus cura. E Jesus curou. E aí a pessoa vai continuar aposentado, só para ficar recebendo, mas está fazendo uma coisa errada, porque ele agora já pode trabalhar, já foi curado. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é ser cristão. Porque uma pessoa que já foi curada, agora não está mais com o defeito físico que tinha feito ela se aposentar. Agora o correto é dizer, não, já estou curado, posso trabalhar, não preciso mais dessa aposentadoria. Mas e quantos fazem isso? É muito difícil. É muito difícil alguém querer fazer isso. É ou não é? Vocês concordam comigo, né? Mas é ser cristão. É procurar fazer as coisas certas. Isso é ser cristão. Então veja só, o homem foi curado, Jesus restaurou ali a mão do homem, deixou de ser mirrada, deixou de ser seca e voltou a ser uma mão boa, normal. E aí então, aqui nós podemos observar uma coisa que vai além dessa cura que Jesus fez aqui. Para esses fariseus que estavam ali criticando Jesus, Jesus queria curar além, não apenas ver que eles vissem que ele curava uma mão defeituosa, mas Jesus queria curar o coração deles, que estava mirrado. Ou seja, tem muita pessoa hoje que tem as suas mãos normal, não tem nada de errado, mas o coração está mirrado. O coração está defeituoso. O coração da pessoa está seco. Como assim, pastora? Tem tanta gente, que, como já falamos antes, vem na igreja só para receber a bênção e não quer servir a Deus, não quer viver para Deus. Por quê? Porque o coração está seco. O coração está atrofiado. E Jesus queria curar esses corações aqui dos fariseus, mas eles não permitiam. Então, o que nós vemos aqui hoje para nós nesse texto é quantas pessoas são curadas de algum defeito físico, de alguma doença, e todos nós precisamos, porque todos nós, uma vez ou outra, ficamos doentes, isso faz parte da vida. Mas Jesus cura, porque Ele é bom, Ele quer nos curar, Ele quer nos ver bem. Mas, às vezes, as pessoas são curadas e vão curadas para o inferno.
Ou seja, foi curado de uma determinada doença, de um defeito físico, de alguma coisa, mas não amoleceu o coração. Não resolveu seguir a Jesus. Não resolveu mudar de vida. Não resolveu confessar Jesus publicamente. Então o coração está endurecido. No versículo 5 diz assim: olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Então Jesus queria curar esse coração duro aqui. Esses coração que estavam ressequidos. Pior do que a mão do homem que estava daquele jeito. Então hoje muitas pessoas querem a cura, mas não querem que Jesus cure o coração. Não de algum problema no coração, de algum problema espiritual, porque não querem servir a Jesus de coração. E o Senhor Jesus quer curar. Então, por que hoje nós vemos tanta gente, que já passaram por tantas igrejas, mas não ficaram em nenhuma? Não estou falando aqui quando você tem algum problema, tem que trocar de igreja porque se mudou, porque tem que ir para uma igreja mais próxima, porque mudou. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que acham que a salvação está na igreja. A salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus. Amém? Então, olha só. Muitas pessoas hoje em dia têm o coração endurecido e acham que vão encontrar uma igreja perfeita, uma igreja que não tem defeitos. Mentira do diabo, irmãos. O diabo faz isso na vida das pessoas para quê? Para dizer: o que você está fazendo aí? Então, a oração do verdadeiro cristão deve ser: Senhor, me dê um coração submisso. Me dê um coração sensível ao teu Espírito Santo. Coração sensível ao Espírito Santo é coração obediente. A quem que você vai obedecer? A Deus. A quem que nós devemos obedecer? A Jesus. E o Espírito Santo nos mostra o que nós temos que fazer para obedecer. Então me entenda bem no que eu estou te falando aqui. Eu não estou dizendo que se você já trocou de igreja alguma vez na tua vida, você está perdido. Não é isso. O que eu estou dizendo é: igreja não salva. Não adianta frequentar uma igreja achando que está salvo, que quando morrer vai para o céu, porque não é assim que funciona. Quem salva é Jesus, não é nem o batismo, nem a igreja, nem a ceia. É Jesus, é só Jesus. Então Jesus queria mudar o coração deles, olha só. Indignado e condoído, Jesus estava com dó deles. Porque eles tinham um coração duro. Estavam vendo Jesus realizar milagres, mas não se submetiam ao senhorio de Cristo. O que nós temos que pedir em oração então, irmãos? Veja só, eu falo sempre para vocês, eu acredito que nós somos a geração do fim dos tempos, né? Eu creio assim. Mas por que tem tanta maldade hoje no mundo? Por que tem tanta gente hoje que tudo que dá de errado na sua vida culpa a Deus? E Deus não é culpado, o único culpado somos nós e o nosso pecado. Por quê? Porque tem o coração endurecido, tem o coração mirrado, seco. E Jesus sentiu dó deles, e olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Como é que está o nosso coração? Será que você tem sido uma pessoa de coração duro, ou você tem sido uma pessoa que ouve a voz de Deus e diz: eu vou obedecer, Senhor? Um coração submisso é o coração do obediente.
Aquele que obedece ao Senhor tem um coração submisso. E você pode dizer assim: ah, pastora, mas é tão difícil, né? A gente hoje em dia, vendo o mundo na situação que está, não se revoltar certas vezes com algumas coisas que acontecem, e aí a gente fica indignado, o coração fica duro, parece que a gente fica sem fé. O que Jesus falou? Ou melhor, o que Jesus sentiu? Ficou indignado, mas não com a situação do mundo, com a situação do coração das pessoas. Então nós ficamos indignados por coisas que estão acontecendo no mundo? Claro que ficamos. É tanta maldade, é tanta tragédia, é tanta imoralidade, é tanta indecência. Agora então, nesse período de carnaval, né, irmãos? A indecência está solta. A imoralidade está livre. Mas nós não podemos ficar indignados apenas com a situação do mundo. Nós precisamos ficar indignados com a dureza do nosso próprio coração. Por isso que cada um de nós tem que olhar para dentro de si mesmo. Eu tenho que olhar para dentro do meu coração, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não posso cuidar da tua vida. Você não pode cuidar da minha vida. É claro que a gente ora uns pelos outros. Não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho que saber, será que eu tenho um coração submisso? Será que eu estou realmente obedecendo a Deus? Eu estou vivendo o que eu estou pregando? Você está vivendo o que você fala para os outros? Ou é muito bonito só na palavra, mas na prática não funciona? Então Jesus ficou indignado e com dó. Jesus queria curar o coração deles. Queria mudar o coração deles. Vamos ver um versículo aqui que nos diz que Jesus muda o coração de quem deixa ele mudar? Ezequiel 36, do 26 ao 28. 36, 26 ao 28. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Volta no 26, Cauã, não sei quem é que está lá. 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Se o teu coração está duro, está endurecido, é de pedra, quer dizer, nada amolece esse coração, nada faz com que esse coração se dobre diante de Deus. Deus está dizendo que Ele pode tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne, ou seja, submisso, mole, molinho. Aquele coração que não resiste à palavra de Deus, aquele coração que deixa Deus agir a ponto de cair em lágrimas quando vê Deus agindo na sua vida. Esse é um coração submisso. Mas o coração de pedra, ele não deixa que a pessoa reconheça a sua dependência de Deus. Vamos ver ainda o mesmo Ezequiel 11, 19. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Só para comprovar, Deus repetiu a mesma coisa num outro versículo. Ele quer curar o nosso coração.
Ele não quer nos dar apenas a cura física, Ele quer curar o nosso espírito. Então Jesus nos cura fisicamente? Claro que sim. Graças a Deus que Jesus cura as nossas enfermidades, as nossas dores. Graças a Deus que o Senhor é bom, Ele nos cura. E eu aqui não estou dizendo para você que não creia na cura, não. Continue crendo na cura e quando precisar, ore por cura, porque Deus cura. Mas Ele quer ir além. Ele não quer ficar só na cura física. Ele quer curar o nosso coração, o nosso espírito. Ele quer nos dar uma vida que nós possamos chegar diante dEle no momento que nós precisar, e Ele vai estar ali a todo momento disponível para nos ajudar. Aquele que tem o coração endurecido não corre para Deus, ele corre de Deus. Mas aquele que tem um coração curado, submisso, que obedece a Jesus, ele corre para Deus. Ele não quer se esconder de Deus. Ele corre para Deus. Qualquer problema, qualquer situação, ele corre para quem? Não é para o amigo, não é para o marido, para a esposa. Não, pode até conversar com essas pessoas e deve. Mas primeiro para Deus. Depois para os amigos, se você confia em alguém, para a família, mas primeiro para Deus. Sempre primeiro para Deus. Amém, meus amados? E outro versículo aqui para comprovar o que nós estamos falando hoje. Faça do Senhor, então, a tua vida. Em tudo corra para o Senhor. Não só quando tiver com dificuldade. Quando tiver tudo bem, corra para Ele para agradecer a Ele, porque está tudo bem. Sempre corra para o Senhor. Então, vamos, sempre nos converter. Converter não é uma vez só na vida, irmãos. As pessoas acham assim que, porque eu me converti há 30 anos atrás, então eu não preciso mais mudar. Não, conversão é todo dia, porque todo dia nós fazemos coisa errada. Todo dia o velho homem, o velho Adão, quer mandar na nossa vida. Como eu falei antes, ele não morre afogado no batismo. Ele quer nos incomodar. Então nós temos que matar ele todos os dias. Tá? Aqui não vão sair matando as pessoas aí que têm nome de Adão, tá? Não é nada disso. É aquela velha natureza que você tinha de fazer as coisas erradas. O pecado, esse nós temos que matar todos os dias, porque ele não morre no batismo, não. Então nós temos que matá-lo, ou seja, não fazer a vontade da carne, não fazer a vontade do Adão, não fazer a vontade do velho homem, mas fazer a vontade de Deus. Então se converter de verdade. Então fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, né? Vamos ver o que fala em Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Aqui nessa tradução diz estável, mas a tradução melhor de a gente entender é inabalável, um espírito inabalável. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, me dá um coração puro e me dá um espírito que eu nunca venha desistir do Senhor. Que nada venha conseguir me abalar. Que nada venha fazer com que eu diga não quero mais servir a Deus. Isso é um espírito inabalável. É aquela pessoa que tomou a decisão de servir a Jesus e vai com Ele até a morte. Até o fim. Amém? Provérbios 4, 23. Fala também de coração, né? 4, 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. O que é guardar o coração? É não aceitar que as coisas erradas que a nossa velha natureza tenta fazer a gente praticar, entre no nosso coração. Então é fazer de tudo para não pecar. Guardar o coração.
não vou permitir que no meu coração entre malícia, entre maldade, entre ódio, entre rancor, entre mágoa. Não vou deixar que isso fique no meu coração. E às vezes entra. Às vezes entra. Mas o que um cristão verdadeiro tem que fazer? No mesmo momento que perceber um desses sentimentos dentro do seu coração, vai orar, vai dobrar o joelho, expulsa isso em nome de Jesus e diz: o meu coração é só de Jesus. Amém? Então, guardar o coração. E mais um versículo, Salmo 119, 11, para terminarmos. 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus que tem que estar no nosso coração. Para quê? Para nós não pecar contra o Senhor. Um coração que não conhece a palavra de Deus não tem defesa. O pecado vem, a tentação vem e ele acaba caindo no pecado, acaba caindo na tentação. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, tem armas para se defender contra o pecado. Então, por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardar. Não significa que você vai esconder e não vai compartilhar com ninguém, não é isso. Escondi a tua palavra no meu coração é guardei. Porque eu não quero pecar. Então, eu vivo aquilo que a palavra de Deus manda eu viver. Amém, meus amados? Então veja só. O homem da mão mirrada, né, esse texto do homem da mão mirrada, nos ensina tudo isso. Às vezes a gente lê rapidinho a Bíblia, né, e não para pensar em uma palavra, num detalhe, alguma coisa que Jesus falou. E por trás daquilo tem uma coisa assim maravilhosa para a nossa vida, mas que nós quando não paramos para pensar, quando não estudamos, deixamos passar e perdemos a bênção. Então nisso aqui, vem para o meio. Olha quanta coisa a gente aprende com isso aqui que Jesus disse para aquele homem. Vem para o meio, ou seja, se mostre que você é meu. Se mostre que você é de Deus. Amém? Então nunca se envergonhe de Jesus e guarde a palavra do Senhor no teu coração. Porque Ele é a fonte de vida eterna. Vamos orar? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?